Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Platão. Platão que viveu na Grécia. A Grécia é um país que fica na Europa, mais ou menos perto da Itália, da Bulgária e da Turquia. No tempo de Platão, Atenas, que hoje é a capital da Grécia, era uma das cidades-estado, dos mais importantes, né, da Grécia Antiga, ou polis da Grécia, né, a cidade-estado. Outras eram Esparta, Corinto, Tebas. Essas cidades-estados se formaram pela união de famílias que vinham do campo e passavam a viver juntas. Só que essas cidades eram diferentes das cidades de hoje, como a gente compreende hoje. Isso porque as cidades pertencem aos países atualmente. Naquela época não, cada cidade era um estado, era como se fosse um país. O que a Grécia tinha em comum naquela época era uma história, uma língua, uma cultura em comum, mas a administração era independente, cada cidade tinha a sua autonomia. Mas naquele tempo, cada cidade-estado ou polis não se sentia assim. Não havia um governo comum a elas. Elas tinham algumas coisas parecidas, tinham língua, tradições e crenças, mas às vezes eram até inimigas umas das outras. Na verdade, era como se cada polis fosse um país independente. Atenas e Esparta, por exemplo, lutaram entre si numa guerra chamada Guerra do Peloponeso. Atenas ficou conhecida como um centro cultural do mundo antigo e também foi importante por ter criado e inventado a democracia, o governo do povo, né? Os cidadãos se reuniam em praça pública e discutiam as questões relacionadas à política, tinha essa autonomia, essa liberdade. Para essa discussão, inclusive, vai ser um contexto histórico que vai permitir a ascensão de sofistas, de pessoas que vendiam o saber, que era o saber de ensinar a retórica e oratória, a arte de falar bem. Porque num contexto onde é importante o poder da palavra, discursar bem, porque era isso que era discutido em praça pública, se você soubesse usar as palavras, você poderia convencer qualquer um de qualquer coisa, ou das suas ideias políticas para poder implementá-las e assim ter vantagem no processo democrático. Isso acabou desencadeando a demagogia, né, que é o que as pessoas falam, mas não fazem, ou defendem algumas ideias bonitinhas, um discurso aparentemente bonito e com ideias bastante sedutoras, mas que não são colocadas em prática, só servem para ter ou conquistar e manter o poder. Vamos falar um pouquinho das viagens de Platão, né? Na vida real, Platão viajou depois de ter teorizado sobre o estado ideal, sociedade ideal, que seria governada pelos filósofos. Teriam 3 classes de pessoas dessa cidade, né, que é os reis filósofos, os guerreiros, que protegeriam a cidade, e um terceiro grupo ali que era dos produtores, né, que trabalhariam no campo, na agricultura, no comércio e no artesanato, né, cada um fazendo ou exercendo a sua função para que funcionasse bem a cidade. Esse era o conceito de justiça de Platão, cada um fazer aquilo que é o seu papel. O rei filósofo governar, porque só ele vive em busca da verdade, da justiça e do bem. Somente alguém que busca conhecer a verdade, a justiça e o bem pode colocar a verdade, a justiça e o bem em prática. Um governante que não sabe o que é isso, não tem como ele colocar em prática, porque ele sequer sabe do que se trata. E os guerreiros são aqueles que servem para proteger a cidade, num possível confronto com cidades inimigas, e os produtores, os trabalhadores, né, os artesãos, os agricultores, os pastores, né, os artesãos, os comerciantes, seriam os responsáveis por fazer com que a economia funcionasse e abastecesse a cidade. Após a morte do seu mestre Sócrates, Platão se retirou para Mégara e logo a seguir iniciou uma série de viagens. Em cada lugar observava coisas relacionadas ao tema aqui da historinha, né? A busca de um lugar ideal, analisando os sistemas político e social das cidades por onde ele passava. Foi a Cirene, no norte da África, depois visitou o Egito. Porém, o lugar mais impactante que deixou grandes marcas na sua filosofia e biografia foi Siracusa. Na primeira vez, chegou a ser deportado e vendido como escravo nessa cidade. Isso porque ele tentou influenciar o tirano que governava por lá. O curioso é que depois, e o filho de Dionísio II assumiu, Platão foi convidado a voltar. E voltou, 2 vezes. 2 vezes. Em nenhuma foi muito bem sucedido, afinal suas teorias batiam de frente com os tiranos. Tirano é uma espécie de ditador, isto é, alguém que tem o poder, mas não por eleição do povo e que usa esse poder de forma violenta. Aconteceram muitas tramas políticas e podemos conhecê-las em detalhe nas cartas escritas por Platão. Elas podem ser encontradas no livro Cartas, publicado em 1980 pela editorial Estampa de Lisboa, de Portugal, né? Platão aproximadamente viveu entre 427 e 347 a.C. Nasceu em família nobre de Atenas. Seu nome verdadeiro era Aristócles.
Deduz-se que o apelido Platão vem de Plato, largo. Agora ficou um dilema para os historiadores. A que se referia essa largura? Né? A seu vasto conhecimento, né? A largura, a cabeça, o cérebro, o conhecimento. Muitos dizem que é por conta dos ombros largos, que ele gostava de praticar ginástica, atividade física, e outros dizem que a largura se refere a uma outra região do corpo de Platão, porque ele gostava muito de rapazinhos, né? Então, provavelmente ele enlargueceu outras regiões aí. Então fica esse dilema aí, a largura, o largo vem de quê? De Plato, né? Decorreu do seu tipo de físico supostamente avantajado, segundo a tradição. Bem jovem, ele conheceu Sócrates, e com ele conviveu bastante. Principalmente por meio dos escritos de Platão que ficamos conhecendo Sócrates, que não deixou o texto escrito, tendo preferido os debates em praça pública. A condenação de Sócrates foi um triste golpe para seus amigos, e Platão, decepcionado com a democracia ateniense, aí ele passa a criticar a democracia, um dos principais críticos da democracia. Inclusive tem o Jason Brennan, um filósofo atual, que defende algo similar ao que defendia Platão, a epistocracia, o governo dos sábios, ou de quem detém um conhecimento técnico e científico sobre aquilo que ele vai governar. Então, era o que Platão defendia. O filósofo ele deve governar porque ele tem um conhecimento. Ele sabe daquilo que está fazendo. Quando quem não tem conhecimento não pode nem aplicar as coisas. Então, o Jason Brennan defende a epistocracia, um governo dos especialistas, dos técnicos, daqueles que têm um conhecimento científico sobre as áreas em que ele irá atuar. E não uma democracia, porque a democracia está em crise no mundo inteiro. É uma suspeição muito grande, apesar de que há essa ação da direita, a direita que vinha trabalhando no sentido de macular e criticar a democracia, agora parece que ela conseguiu atingir a hegemonia, principalmente através das redes sociais, então ela já não mais critica, né? Então, principalmente que ficamos conhecendo Sócrates, né? Decepcionado com a democracia ateniense, depois que Sócrates ingeriu a cicuta, o veneno, né? E ele decidiu viajar depois disso, quando o mestre Sócrates foi condenado à morte, a tomar um veneno chamado cicuta, porque ele foi acusado de corromper a juventude e pregar o ateísmo, criticando os deuses da cidade. Nessas viagens aprofundou conhecimentos de política e de matemática, e na volta fundou nos jardins devotados ao herói grego Academos um centro de estudos que passou a ser chamado Academia, onde se privilegiava a filosofia, diferente das academias de hoje em dia, né, onde você vai só malhar o corpo. Na academia de Platão você malhava o corpo também, porque tinha que fazer a ginástica. E lembrando que ginástica vem do grego gimnos, quer dizer nu, ou seja, eles faziam atividade física pelados. Inclusive competiam nas Olimpíadas também nus, só passando um óleo no corpo. Então, é por isso que o Platão, na sua educação lá, ele colocava os seus discípulos para fazer ginástica, porque era exigido isso também, assim como aprender matemática. E aí, os discípulos, enquanto eles faziam ginástica lá pelados, nus, ele já ia escolhendo aquele que depois iria largar outras regiões do corpo de Platão, né? Então, onde se privilegia a filosofia, matemática e ginástica, né? A obra de Platão consta de cartas e escritos conhecidos por diálogos, aos quais correspondem diferentes temas. Sócrates aparece como personagem principal, interrogando seus interlocutores e exercendo a maiêutica, a arte de dar à luz. Ele dizia: minha mãe é parteira, ajuda as mulheres a dar à luz à criança. Eu também sou um parteiro, mas um parteiro de almas. Eu ajudo as pessoas a parir as próprias ideias, a própria verdade que se encontra em nosso interior. Por isso conhece a ti mesmo, porque a verdade habita dentro de cada um de nós, segundo o Sócrates. Então aparece como personagem principal, interrogando seus interlocutores e exercendo a maiêutica, né? Alguns diálogos, a apologia de Sócrates, onde ele defende Sócrates, mostra a defesa de Sócrates no seu julgamento perante aqueles que o acusavam de ateísmo, de corrupção da juventude. Hipes Maior, onde ele fala sobre o belo, o Eutíforo, onde ele fala sobre a piedade, o Menon, onde ele fala sobre a virtude, o Teteto, onde ele fala sobre a ciência, sobre o conhecimento, o Fédon, onde ele fala sobre a imortalidade da alma, o Crátilus, onde ele fala sobre a relação entre as coisas e seus nomes. Qual é a relação entre as coisas, os nomes e as coisas? O nome é a coisa, o nome é só uma convenção social para designar uma coisa, ou o nome é só um conceito mental em relação à coisa? Isso depois vai fazer com que no medievo surja a questão, a querela dos universais, né? E o Banquete, onde ele fala sobre o amor, a República, que inspirou, ou que inspira a história contada no livro aqui, né? Esse livro aqui, que é um livro para criança, muito bom, né? Ele tem uma parte que é uma parte em português e outra em francês. É bom aprender, para a criança aprender uma outra língua, o francês, e também conhecer um pouquinho da filosofia.
Então, a república apresenta o estado ideal para Platão, como um sistema de governo e um modo de vida bastante curiosos. A cidade deveria se organizar de acordo com a razão. Cada indivíduo deveria exercer uma só função, aquela para a qual revelasse maior aptidão, a parte da educação. Ele receberia uma educação, todos teriam a mesma educação, homens e mulheres seriam tirados dos pais e receberiam uma educação estatal. E de acordo com o que eles fossem revelando como aptidão ali, se eles revelassem aptidão para a agricultura, ia para a agricultura, se revelassem aptidão para o comércio, ia para o comércio, se revelasse aptidão para o artesanato, ia para o artesanato, se revelasse aptidão para o pastoreio, ia para o pastoreio, se revelasse aptidão para a guerra, aí já era um período posterior, porque até os 20 anos eles iam estudar essas coisas básicas, que são as teorias produtivas, né? Ou as atividades produtivas. Poderiam a agricultura, o pastoreio, o artesanato, o comércio. A partir dos 20 anos, dos 20 aos 40, eles iam estudar a guerra, né? Aqueles que revelassem aptidão para a guerra iriam treinar para ser guerreiros. Dos 40 aos 60, se eles revelassem aptidão, eles iam se tornar filósofos e depois governantes, né? Então era um processo que durava praticamente a vida inteira e, de acordo com a aptidão que fosse sendo revelada nesse processo educacional, você ia sendo designado para cada área e para cada função. E a justiça seria isso, cada um exercer a sua função específica dentro de uma sociedade para que ela funcione de forma harmônica. Então cada indivíduo deveria exercer uma só função, aquela para a qual revelasse maior aptidão. A cada um, homens e mulheres livres, escravos, artesãos, soldados, governantes, caberia a sua tarefa. E esta não deveria interferir na dos outros. A confusão de tarefas, escreveu, seria a perda da cidade. Levaria a cidade à ruína, segundo Platão. Homens e mulheres deveriam ter direito à mesma educação. Isso é uma novidade no mundo antigo. Platão, então, um dos primeiros a defender uma educação igual para homens e mulheres, inclusive que as mulheres poderiam se tornar filósofas, né? Também não haveria lugar para a poesia no estado ideal, para a arte, porque a arte é uma corrupção da realidade. A realidade, esse mundo que ele chama de mundo sensível, é uma cópia do mundo inteligível, do mundo perfeito, onde está a perfeição. O homem e todas as outras coisas desse mundo são cópias imperfeitas da ideia perfeita que se encontra no mundo inteligível. E como cópia, né, toda cópia não funciona como, ou não é como original, perde a qualidade em relação ao original. E como a arte é uma cópia do mundo sensível, que já é cópia, é uma cópia da cópia, então é pior ainda. Por isso a poesia deveria ser abolida do estado ideal, porque segundo Platão a poesia arruína a nossa racionalidade, o nosso conhecimento sobre a realidade. O estado perfeito realizaria a justiça e para tal os filósofos deveriam ser reis, ou os reis deveriam se tornar filósofos. Notem que para os padrões atuais haveria ali coisas boas e outras muito estranhas. Aqui não coube nenhuma mostrinha do conteúdo dessa República de Platão. Então, vamos ser um pouquinho, né, sobre quem foi Platão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos. E também sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores.